Deputado Marcelo Ramos, ocupando a tribuna. Senhora presidente, senhores deputados, na verdade, senhores 3 deputados que me ouvem, né? Deputada Conceição, deputado Zé Ricardo e deputado Luiz Castro, que são os únicos ainda em plenário. Senhora presidente, na condição de líder do Partido Socialista Brasileiro e de presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade desta casa, eu sinto-me obrigado a dizer algumas palavras em relação a esse projeto de lei apresentado hoje, que solicita autorização para que o governo contraia empréstimo na ordem de 800 milhões de reais para a obra do monotrilho. É bom lembrar que a esses 800 milhões de reais soma-se 600 milhões de reais já autorizados por esta Casa Legislativa. Portanto, estamos falando aqui de 1 bilhão e 400 milhões de reais de endividamento para o povo do Estado do Amazonas. Estamos falando aqui, deputado Zé Ricardo, de endividar o Estado do Amazonas em 10% do seu orçamento. 1 bilhão e 400 milhões de reais, nós estamos falando de 10% do orçamento anual do Estado do Amazonas. Mas o que é mais grave, algumas explicações que são condicionantes para a aprovação desse projeto. Primeira explicação, os 600 milhões de reais, deputado Zé Ricardo, estão arquivados, segundo o site do Tesouro Nacional. Se os 600 milhões estão arquivados, como é que nós vamos autorizar a captação de mais 800? A unidade gestora da Copa precisa dar-nos essa explicação. Uma outra explicação fundamental, o projeto básico do monotrilho diz o seguinte, que a obra precisa de 40 meses para execução e 6 meses de teste. Nós estamos em julho, só temos 24 meses até a Copa. Como é que faz essa conta? A unidade gestora deve nos explicação. Se o projeto precisa de 40 meses mais 6, como eles vão transformar esse projeto em 24 meses? Mas o que é mais grave, porque eles podem dizer, não, nós vamos começar e terminar depois da Copa. Espera aí, vai ter uma obra em andamento na Constantino Nery durante a Copa? Isso é querer enganar otário. Porque é óbvio que não vai ter uma obra em andamento na Constantino Nery durante o período de realização dos Jogos da Copa do Mundo em Manaus. Portanto, esse projeto tem uma manifestação do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, acatada pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão financiador, no sentido de não permitir a liberação dos 600. Se tem uma ordem para não permitir a liberação dos 600, como é que nós vamos liberar a captação de mais 800? Isso não é razoável, porque é temerário, deputada Conceição, e eu sei a angústia que é minha, do deputado Luiz Castro, do deputado Zé Ricardo, de Vossa Excelência, de pensar na possibilidade de o Estado não captar, não ter acesso a 800 milhões de reais. Que 800 milhões de reais não é só a obra do monotrilho. 800 milhões de reais gera emprego, 800 milhões de reais incrementa o recolhimento de impostos. Mas 800 milhões de reais numa obra inviável economicamente pode gerar emprego e arrecadar imposto agora, mas vai custar muito mais caro no futuro, porque o endividamento na ordem de 1 bilhão e 400 milhões para uma obra que todo mundo diz que é inviável e que virará um elefante branco, segundo o entendimento técnico do Ministério Público Federal, da Controladoria e do Tribunal de Contas da União, significará no futuro inibir emprego, significará no futuro comprometer a capacidade de investimento do Estado. Portanto, nós temos que ter absolutamente cuidado com isso. Por conta disso, deputada Conceição, eu quero, Vossa Excelência está na presidência, mas eu quero fazer um apelo. Amanhã, às 8h30 da manhã, está convocada uma reunião da Comissão de Transporte, que eu presido nesta casa, Transporte, Trânsito e Mobilidade. Já confirmei a presença do doutor Ataíde, que é o procurador da República responsável pelo acompanhamento das obras da Copa do Mundo, estará aqui amanhã às 8h30 da manhã. E quero pedir a Vossa Excelência, na ausência de outros deputados da mesa, que garantam a presença do seu Miguel Capobiango. Porque o seu Miguel Capobiango
que até aqui não atendeu nenhuma das determinações dos órgãos de controle, agora vem a esta casa pedir autorização para captar mais 800 milhões de reais. Isso não é razoável. Portanto, deputado Zé Ricardo, deputado Luiz Castro, deputada Conceição, já os convido para amanhã, às 8h30 da manhã, um debate com o procurador, doutor Ataíde. Acabei de falar com ele ao telefone e estou mandando o convite para o seu Miguel, que deve explicações a esta Casa Legislativa, que corre das audiências públicas da Comissão de Transporte quando vão tratar da obra do monotrilho. É uma atitude temerária. O que está em jogo aqui é o futuro do povo do estado do Amazonas. Se fosse dinheiro a fundo perdido, eu não estaria nem me manifestando aqui. Capta e depois vê o que faz. Agora, dinheiro de empréstimo, dinheiro que depois vai ter que ser pago com o suor do trabalho do povo amazonense, não é razoável esse assodamento e não é razoável a autorização sem que essas questões, pelo menos essas, sejam explicadas aos deputados e ao povo do estado do Amazonas. Primeiro, como liberar 800 milhões se os 600 liberados até aqui estão arquivados? Segundo, como executar em 24 meses uma obra que no seu projeto básico diz que necessita de 46 meses? E terceiro, como superar todos os questionamentos de ordem técnica, operacional e financeira indicados no relatório do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal. Então, eu faço esse apelo, senhora presidente. Amanhã haverá audiência às 8h30. Eu acho que os deputados deveriam ouvir o que o Ministério Público Federal tem a dizer antes de tomar uma decisão tão importante que é autorizar o Estado a endividar-se em mais 800 milhões de reais. Muito obrigado. Obrigada, deputado.